Algumas vezes, na vida do discípulo de Cristo, podem existir situações que produzem muita perturbação. E cada um de nós reagimos a essas perturbações de maneira diferente. Algumas vezes, quando o nosso coração é tomado por um sentimento tempestuoso, quando o nosso coração é tomado de inquietude, nós costumamos a reagir de forma variada. E isso vai depender de pessoa para pessoa. Algumas pessoas, elas reagem simplesmente chorando. Elas não conseguem arquitetar nenhum pensamento, elas simplesmente choram. É o caso, por exemplo, de Maria, a irmã de Marta e de Lázaro. Outras pessoas, elas muitas vezes, diante dessas situações, elas reagem de uma forma que elas saem até mais firmes. Estão lidando com a situação perturbadora, mas tudo isso faz com que ela possa reagir com mais firmeza ainda. Então a situação está se complicando, mas ela se mantém firme, como uma árvore, que balança de um lado para o outro com a tempestade, mas continua firme, com as suas raízes fincadas no chão. E ainda outras pessoas, diante da inquietação, da perturbação, acabam cedendo a um desejo, a uma vontade de esmorecer e acabam esquecendo de olhar para o futuro. E quando se esquece de olhar para o futuro, volta os seus olhares para o presente e acaba contemplando no presente exatamente aquilo que lhe traz mais perturbação. Mas é fato que algumas vezes, quando nós lidamos com estas situações, ao pensarmos em olhar para o futuro, pode vir à nossa mente que o futuro está muito distante. De que, de fato, é verdade, nós teremos um futuro promissor, nós teremos uma realidade melhor, mas ainda está muito distante. Eu gostaria, pastor, que existisse uma coisa para que resolvesse essa minha perturbação agora, no presente. Eu gostaria que tivesse algo que eu pudesse firmar o meu pensamento, firmar as minhas forças aqui no presente, para que então eu pudesse reagir com mais firmeza às tempestades, às perturbações, às inquietações, às angústias da nossa vida. Mas será, meus irmãos, que o presente nos reserva alguma coisa que pode então nos fortalecer e que pode então nos motivar a continuar? Quando as situações perturbadoras tomam o nosso coração e nós somos tomados de um esmorecimento? Ora, nesta noite, eu quero considerar com os irmãos que apesar de um presente de perturbação, ainda podemos continuar nossa caminhada como discípulo de Cristo. Apesar de um presente de perturbação, ainda podemos continuar nossa caminhada como discípulos de Cristo. Mas o que é que nos impulsiona nesta caminhada? Como é que eu posso olhar para o presente? Eu estou aqui lidando com uma situação complicada. Como é que eu posso ser motivado a continuar minha caminhada, apesar das perturbações que me cercam, das tempestades que tomam conta do meu coração, das inquietações que me assolam? Ora, eu penso que o Senhor Jesus, Ele nos direciona a verdades motivadoras registradas em João capítulo 14, verso de número 4 até o verso de número 15. Eu quero convidar os irmãos para que nós possamos ficar de pé e juntos fazermos esta leitura em João capítulo 14, verso de número 4 até o verso de número 15. Para nós compreendermos todo o texto, nós faremos a leitura correspondente a partir do verso de número 1, muito embora a exposição se dará a partir do verso 4. Leiamos então o que diz a palavra do Senhor Deus no Evangelho segundo São João, capítulo 14. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou,
vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com você, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Amém. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda da Tua graça. Nós precisamos do Senhor. Sem Ti nada nós podemos fazer. Então venha ao nosso encontro, abre o nosso entendimento, para que cheios do Teu Espírito Santo nós possamos compreender as verdades e aplicando as nossas vidas, possamos ser edificados e transformados de glória em glória. Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Apesar de um presente de perturbação, ainda podemos continuar nossa caminhada como discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus estão a lidar com uma grande perturbação. E essa perturbação tem pelo menos 4 razões que nós já vimos na semana passada. A primeira delas é que Jesus disse que entre os seus discípulos haveria algum que iria lhe trair. Depois, Jesus disse que ele iria para um lugar onde os discípulos não poderiam mais ter contato com ele. Os discípulos não mais desfrutariam da presença com o seu mestre. Depois, Jesus disse que Pedro, o discípulo talvez que tenha a impetuosidade, que tem a característica de um líder nato no grupo dos discípulos, ele vai negar a Pedro, ele vai negar a Jesus. E por fim, a 4ª razão é a concepção, a expectativa que os discípulos tinham a respeito do Messias, que acaba de ser frustrado. Porque o Messias, ele afirma que ele vai para Jerusalém e ele vai ser morto. E na expectativa messiânica dos discípulos, isto era inconcebível. Porque o Messias não era aquele que iria morrer, mas aquele que, vitorioso, iria derrotar todos os seus inimigos e ia conceder vida ao seu povo. E tudo isso causa uma grande perturbação no coração dos discípulos. Jesus, sabendo disso, age para então animar os seus discípulos. Sabendo disso, Jesus age para que os seus discípulos possam ser motivados a continuar sua caminhada como discípulos de Jesus. E ele faz isso primeiramente, como nós vimos na semana passada, por meio da palavra e da promessa. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Jesus acalma o coração dos discípulos, isto, meus irmãos, por uma razão muito, muito simples. Na maioria das vezes da nossa vida, o que causa a perturbação não são as circunstâncias, que muitas vezes são adversas. Não são as circunstâncias que muitas vezes causam uma confusão em nossas vidas, mas o estado do nosso coração. De modo
que nós podemos estar rodeados de circunstâncias adversas, mas o nosso coração ainda continuar calmo, ainda continuar tranquilo, ainda continuar em paz. Você deve lembrar de Jesus, no meio da tempestade, que estava tranquilo, dormindo, enquanto os seus discípulos estavam arrancando os cabelos e se queixando: Senhor, o Senhor não está percebendo que nós estamos morrendo aqui? Mas Jesus também dá a sua promessa. E esta promessa é de que, olha, eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar, eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu esteja, vós estejais também. De modo que Jesus, ele pega os seus discípulos e conduz os seus olhares para o futuro. E diz: olha, acalme o coração de vocês, porque no futuro, muito próximo, vocês desfrutarão de uma realidade infinitamente superior a essa que vocês estão desfrutando agora. Vocês terão um futuro de descanso. E então, Jesus continua no verso 4. E ele diz: e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então note que Jesus demonstra para os seus discípulos que, apesar desta situação perturbadora que acontece em seus corações, eles ainda podem, eles ainda devem continuar sendo seus discípulos. E Jesus então começa a apontar algumas razões motivadoras para que eles continuem vivendo como discípulos de Cristo. E percebemos primeiramente que devemos continuar por causa do direcionamento de Cristo. E aqui os discípulos estão um pouco perdidos. Ele está dizendo: vocês sabem o caminho por onde eu vou. E a ideia é: vocês sigam o caminho por onde eu estou caminhando. Mas o discípulo: mas Senhor, mas nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que nós então saberemos o caminho? E Jesus então aponta o direcionamento: eu sou o caminho. Para os irmãos que estão atentos nas mensagens no Evangelho de João, percebe que algumas expressões João pegou e selecionou para demonstrar a grandeza da pessoa de Jesus. E esta que nós temos aqui é uma delas. E um dos momentos em que Jesus menciona esta expressão eu sou, que é uma repetição daquilo que Deus falou para Moisés, quando Moisés perguntou: Senhor, quando o povo perguntar quem o Senhor é, o que eu vou dizer? Diga ao povo que eu sou. Eu sou, enviou até a vós outros. E aqui Jesus diz: eu sou o caminho. É interessante essa expressão caminho, porque ela tem pelo menos 4 usos no Novo Testamento. E esses 4 usos, eles são diferenciados. Por exemplo, em Lucas capítulo 24, nós temos os 2 discípulos no caminho de Emaús. Caminho ali é usada para descrever uma estrada, literalmente. Eles estão indo numa estrada, é o caminho de Emaús. Além disso, Lucas, capítulo de número 9, descreve a ideia de caminho como sendo o ato de caminhar. Quando vocês forem no caminho, então vocês não devem levar isso, levar aquilo. Vocês chegaram a casa, se não for bem recebido, bata os pés, para que nem o pó vocês deixem ali, e aí vai, nem o pó vocês levem, e aí vai. Ali caminho aponta para o ato de você estar caminhando. Mas ainda nós temos em Atos capítulo de número 9, verso 2, a expressão caminho para designar um conjunto de crença, um conjunto de ensino. E ali nós temos a expressão os do caminho, que era o nome usado para se referir aos cristãos, aos primeiros cristãos. Ali não é uma estrada, não é de caminhar, mas refere-se a um conjunto de crença, aqueles que seguem o caminho. E talvez essa ideia de caminho traz exatamente daqui, quando Jesus diz que eu sou o caminho. Mas, para além disso, Mateus capítulo número 7, verso 13, descreve ali um caminho largo e um caminho estreito. E caminho ali aponta para um estilo de vida, para uma forma como está sendo, para a forma como eles estão caminhando, o estilo de vida com que eles estão levando neste mundo. Mas aqui, quando Jesus utiliza-se
da expressão caminho aponta para aquele que é o acesso ao Pai. No caso, o caminho aqui, ele é uma expressão figurada para o próprio Cristo Jesus. Eu sou o caminho, eu sou o acesso ao Pai. É interessante porque, nesse sentido, mais uma vez, essa palavra foi utilizada em Hebreus, capítulo de número 10, no verso de número 19 e também no verso de número 20. Quando ali a palavra do Senhor diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, pela sua morte. No caso, Jesus não só é o acesso, como ele mesmo é o caminho, ele mesmo é quem nos conduz até o Pai, e ele mesmo é quem proporciona a oportunidade de nós, então, nos achegarmos até ao Pai. É interessante notar que João descreve este caminho como tendo a possibilidade de ser conhecido. Veja, quando a palavra de Deus diz que Tomé, ele pergunta, né? Não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. É um caminho que não é escondido. É um caminho que não é difícil da pessoa perceber, da pessoa entender, da pessoa enxergar. Está claro, está ali. Mas esse caminho que pode ser conhecido é também um caminho que é verdadeiro. É um caminho que é autêntico. É um caminho que começa bem, mas depois é uma série de promessas nesse caminho, mas do meio para o fim não vinga nada. Esse caminho que pode ser conhecido e é verdadeiro é também um caminho que produz vida. E aqui nós temos a ideia de eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou talvez nós poderíamos traduzir como sendo eu sou o verdadeiro caminho que conduz à vida. É interessante porque em João nós temos uma série de contrastes. E entre essas séries de contrastes, como luz e trevas, reino de Deus, o reino dos homens deste mundo, carne e sangue, nós temos o contraste entre vida e morte. De modo que, se uma pessoa ela quer receber vida, ela quer ter vida, ela precisa trilhar por esse caminho. Ela precisa acessar, andar, caminhar por este acesso. Mas note, é um caminho que pode ser conhecido, é um caminho que é verdadeiro, que conduz à vida, que produz vida, mas é também um caminho que é singular. É um caminho que é exclusivo. Eu sou o caminho. Não existe outro caminho. Jesus não está dizendo, eu sou um caminho. Isso é interessante porque nós vivemos numa época em que muitas pessoas defendem o seguinte: todos os caminhos levam a Deus. Isto é uma das maiores mentiras que existe nas Escrituras. Mas nas Escrituras não, na nossa sociedade, né? E se tivesse nas Escrituras também, era mentira. Né? Mas como a Escritura não pode mentir, então não é mentira. Mas veja, isso é fruto de uma pós-modernidade em que tudo é relativo. Então, de modo que eu posso... eu sou uma pessoa que sigo uma religião de matriz africana. Ali tem outra pessoa que é protestante, que é evangélico. Ali tem outra pessoa que é católica. Ali tem outra pessoa que é espírita. E aí vai. Não, cada um pode ficar com a sua crença sem nenhuma dificuldade. Porque no final das contas, aquele espírita, aquele budista, aquele que está ali crendo na natureza, ele está buscando a Deus. É do seu jeito, mas ele está buscando a Deus. E se ele está buscando a Deus com sinceridade, se ele está buscando a Deus com honestidade, ele vai chegar a Deus. Esse caminho vai conduzir a Deus. Isto é uma ilusão. Porque não é a sinceridade que define se nós vamos encontrar Deus
ou não. Mas é nós estarmos no caminho que dá acesso a Deus. De modo que nós podemos concordar na sinceridade das pessoas. Você acha que não há sinceridade de uma pessoa que sai de uma cidade distante, vem em cima de um pau de arara, passando por situações complicadas, chega no horto, sobe aquela ladeira lá a pé, ou sobe aquela ladeira mesmo de joelhos? Se acha que não existe sinceridade na busca dela por Deus, existe sinceridade. Aquilo dali não é um teatro, aquilo dali não é uma fantasia, é sincero. Mas a sinceridade não é um critério para nós alcançarmos, para nós acessarmos a Deus. Nós podemos ter sinceridade, mas se nós não estivermos no caminho que dá acesso a Deus, e este caminho é exclusivo, então nós podemos até ter sinceridade, mas nós não chegaremos até Deus. Porque só há um mediador entre Deus, Jesus Cristo, homem. E não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que os homens sejam salvos. Não há. E aqui, meus irmãos, lembre disso. Não é que aquela pessoa que está ali, ela foi sincera na sua religião, morreu. Não, Deus vai dar um jeito, porque uma pessoa boa, não vai. Por uma razão simples. Estava no caminho que não dá acesso ao Pai. O único caminho que dá acesso ao Pai é Jesus Cristo. E nós podemos continuar por causa do direcionamento de Cristo Jesus. Quando as perturbações nos alcançam, quando as inquietações nos alcançam, e que muitas vezes nos levam ao esmorecimento espiritual, nós podemos continuar por quê? Porque nós estamos no caminho correto. Pode até ser que nesse momento, o caminho que já é estreito, parece ter se tornado mais estreito. O caminho que é apertado, parece que se tornou mais apertado. Mas eu posso continuar, porque eu estou no caminho certo. Eu já recebi o direcionamento de Deus, o direcionamento de Cristo Jesus. Então eu posso continuar trilhando neste caminho. Mas, além do direcionamento, nós devemos continuar por causa da presença de Deus com o discípulo de Jesus. Note, o texto continua aí, quando o Senhor Jesus, no verso de número 7, diz: se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Note que nós encontramos aqui, meus irmãos, um desejo de algo sobrenatural para que possa manifestar fé. O que é que Filipe está dizendo? Senhor, mostra-nos o Pai. Nós queremos ver Deus. Sem ser... Note, isso é muito interessante, porque Jesus acaba de dizer: eu sou o único caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão... Para vocês chegarem até o Pai, vocês precisam de um mediador. E Filipe então diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Não é suficiente para nós conhecermos o Pai por intermédio do Senhor. Então mostra-nos o Pai. E assim, e isso basta para nós. E quando nós vermos o Pai, nós poderemos então crer. Um desejo por algo sobrenatural para que haja fé. Na maioria das vezes, nós encontramos pessoas que também estão lidando com a mesma situação. É quando um parente adoece, e então está ali muito complicado, e a pessoa então se apega a Deus e a todos os santos que existem. Se o meu parente sair de lá, então eu vou assumir um compromisso melhor com Deus. Se o meu parente se recuperar, então eu vou levar mais a sério a minha vida cristã. Como se o fato de tudo que Deus já fez não ser suficiente para que a minha fé se mantenha. Como se o fato de nós já estarmos no caminho,
de nós já termos a garantia de que estamos num caminho verdadeiro que conduz e que produz a vida, não ser suficiente. Se procura sempre por mais alguma coisa. Se procura sempre por algo mais sobrenatural. Isso é interessante. De alguma forma parece que os homens estão sempre buscando um contato com Deus de forma direta, sem ter nenhum mediador. Você lembra de Moisés? Então, pense comigo, até a travessia do Mar Vermelho, quantos milagres Moisés viu? Já chegou lá, estava ajeitando os animais lá, de repente ele viu uma sarça que não, a sarça pegando fogo, mas que não se consome. De dentro da sarça saiu uma voz. Isso é um milagre? É um milagre, né? Então Moisés vai lá. Então, ali, Moisés vai no Egito, e no Egito Moisés viu quantos milagres? 10. Olha aí, já vai para 11 milagres, né? Então Moisés sai do Egito. Sai do Egito. Então chega no Mar Vermelho, o mar se abre. Note, só até aí 12 grandes milagres. Assim, de forma superficial, certo? E daí para frente, meus irmãos, Moisés viu diversos outros milagres. Deus providenciando comida, Deus providenciando água da rocha, Deus fazendo uma coisa, Deus fazendo outra. Mas um dia, na caminhada com Deus, Moisés fica esmorecido. E o que é que Moisés quer? Eu quero ver a Deus. Eu quero ver a Deus. Eu quero ver a face de Deus. É como se tudo que Deus já tivesse feito não fosse suficiente para que ele fosse impulsionado a continuar crendo. Para que ele fosse impulsionado a continuar caminhando. Moisés também está lidando com um pouco de insatisfação. Ele quer sempre alguma coisa a mais, para que ele possa então continuar caminhando firme na fé. Note, Jesus então, a esse questionamento, eu quero chamar a sua atenção para isso. Meus irmãos, como pode, né? Jesus passa tanto tempo ensinando os seus discípulos, e os seus discípulos são lentos, tardos de coração para entender as coisas. Mas veja, o texto segue e diz aí, no verso de número 9, Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-me o Pai? Essa expressão, né? Há tanto tempo estou com vocês, Filipe. É uma expressão que transmite uma certa tristeza de Jesus. É como se Jesus tivesse dito, mas eu já ensinei tanto para vocês. Eu já fiz tantas coisas diante de vocês. Como é que vocês ainda não conseguem entender? Como é que vocês ainda não conseguem crer? Como é que vocês ainda não conseguem perceber? E note, ao dizer isso, Jesus afirma algo que é maravilhoso. Ele diz que, aí no verso de número 9, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, que é o caminho verdadeiro que conduz à vida, é aquele também que revela a pessoa do Pai aos homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Quando nós chegamos, como nós cantamos hoje, o texto de Hebreus, capítulo de número, amor de Deus, 1, capítulo número 1, rapaz, tá. Capítulo número 1, né? Jesus é a expressão exata do ser de Deus, que é trazido também em Colossenses por Paulo. Então note que esse Jesus, ele revela a pessoa do Pai. Ele não só nos conduz até o Pai, como ele também revela a pessoa do Pai. É interessante notar
que Jesus diz: quem vê a mim, vê ao Pai. E isto me traz à memória o que o anjo disse a Maria. Quando, então, no capítulo 1, ele diz: ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. De modo que quando nós olhamos para Jesus, nós estamos contemplando não o filho do carpinteiro, nós estamos contemplando não só o filho de Maria, que nasceu numa cidadelazinha de Belém, mas nós estamos contemplando o próprio Deus. Ele está com os seus discípulos. E note, meus irmãos, Jesus, além de ser aquele que revela o Pai, ele é também, e note, é interessante notar isso aqui, ele é aquele que revela o Pai, mas é preciso que isso seja entendido com fé, né? Você ainda não me conhece, Filipe. Você não crê que eu estou no Pai, verso 10, e que o Pai está em mim? Note que tudo é uma questão de fé. Você pode explicar para uma pessoa, demonstrar para uma pessoa, mostrar sinais para uma pessoa, mas elas continuarão incrédulas da mesma forma. E talvez elas continuarão até mais incrédulas do que o que elas estavam anteriormente. Porque no final das contas, tudo é uma questão de fé. Não é a razão que me conduz a perceber e entender isso. Mas é uma questão de fé. É uma questão de compromisso. É uma questão de eu aceitar isso como uma verdade no meu coração. Mas note, Jesus revela o Pai. Esta verdade precisa ser acolhida com fé, mas ele também é o porta-voz de Deus. Verso 10. As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. A palavra de Jesus é a palavra de Deus. De modo que, se uma pessoa, de forma consciente, ela decide rejeitar a palavra de Jesus, ela está rejeitando quem? Está rejeitando o próprio Deus. Está rejeitando o próprio Deus. E aqui, meus irmãos, note que para que eu possa, então, desfrutar deste relacionamento, deste acesso a Deus, eu preciso ter fé em Jesus. Agora, não é qualquer tipo de fé que eu posso ter em Jesus. Porque, de forma geral, todas as pessoas creem. Ou pelo menos, digamos assim, grande maioria das pessoas creem, especialmente no nosso país. Mas não é qualquer tipo de fé que faz com que a pessoa possa, então, ter acesso a esse Jesus, a esse Deus, e que é manifestado entre os homens por meio da pessoa de Jesus. Mas é uma fé que crê no Jesus que é revelado nas Escrituras. E em conformidade com a revelação que tem nas Escrituras. Observe, este Jesus, ele é o porta-voz do Pai. Mas ele diz ainda, creiam que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Percebe a repetição de Jesus sempre demonstrar essa harmonia. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, né? Eu e o Pai somos um, ele já disse outrora. Quando ele diz aí no verso 11, observe, o Pai está em mim, creiam ao menos por causa das mesmas obras. Jesus não só é a expressão de Deus, não só é o porta-voz de Deus, mas ele também é um agente de Deus. Ele faz as mesmas obras que o Pai faz, ou ele faz as obras que o Pai comissionou ele para fazer. De acordo com João, Jesus se identifica como sendo o enviado de Deus, aquele que está em missão, aquele que está para realizar uma obra encomendada ou determinada pelo próprio Pai. E meus irmãos, note bem, se nós pensarmos na vida desses discípulos e nós pensarmos em tudo que eles viram, esses discípulos certamente nunca viram um cego de nascença enxergar. Esses discípulos nunca viram um morto ser ressuscitado. Esses discípulos nunca viram um morto ressuscitar depois de 4 dias de morto. Esses discípulos nunca viram a cura de paralíticos. Nunca viram. Mas eles veem tudo isso com Jesus. Esses discípulos nunca estiveram no mar, em grande tempestade, e de repente aconteceu alguma coisa e parou tudo. Alguém falou e parou tudo. Não, nunca viram.
Mas eles veem isso com Jesus. Mas isto não é suficiente. Isto não é suficiente. Esses discípulos estão há 3 anos com Jesus. E, meus irmãos, eu penso que esse texto, ele deve falar muito forte conosco. Porque pode ser que, ao olhar para a nossa fé, Jesus possa dizer a mesma coisa. Há tanto tempo eu estou com vocês, e ainda vocês não me conhecem. Às vezes nós achamos que conhecer a Jesus, nós achamos que conhecer a Deus se resume a nós estarmos na igreja, a nós participarmos de um culto, a nós participarmos de uma celebração, de nós sentarmos e ouvirmos. Ainda que, quando nós saímos daqui, nós não entendamos nada do que foi dito. Achamos que muitas vezes, isso é um perigo, irmãos. Isto é um perigo. Domingo passado terminou o culto, a gente falando sobre a promessa da casa do Pai. E nota, irmãos, eu já tenho tido 2 frustrações quando eu falo sobre isso aqui na igreja, logo depois da mensagem. É quando eu chego ali fora, então é um irmão alegre, satisfeito. Eu disse, pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Diga, meu irmão, o VAR subiu. Eu disse, mas, meu amigo, eu não acredito não, cara. Tu veio me falar sobre... Eu pensei que tu ia falar sobre a expectativa do céu, da eternidade. E como é que tu ia falar? Rapaz, não é brincadeira, não. Às vezes, irmãos, eu digo isso porque, veja, como o senso de religiosidade nossa é um perigo muito grande. E nós chegarmos e muitas vezes nós olharmos para as verdades grandiosas e nós não sermos mais impactados por isso. E nós saímos daqui e continuamos a nossa vida como se não acontecesse nada. E eu não posso lembrar das vezes de que no domingo foi tratado sobre um determinado texto, sobre um determinado assunto aqui na igreja, e na terça-feira um irmão chega e vai conversar e fala de uma situação exatamente que foi tratado, que foi dado os apontamentos lá na terça-feira. Isso é bom. Eu prego de novo a mensagem de domingo lá para o irmão. Só, irmão, está vendo isso aqui é bênção, a gente pode se apegar nisso daqui. Mas eu estou dizendo isso, irmãos, porque nós corremos o risco de estarmos há tanto tempo com Jesus, mas de fato, não desenvolvemos um relacionamento que gere intimidade, conhecimento com Jesus. Isto serve para mim, serve para você. Serve para um novo convertido que está começando agora, serve para um que já está há 20, 30 anos de convertido. Nós precisamos conhecer a Jesus. E nós precisamos prosseguir em conhecer a Jesus. Porque só aí nós poderemos então ter a dimensão do que é a presença de Deus na vida do discípulo de Jesus. Às vezes nós pautamos a presença de Deus na vida do discípulo por meio das suas ações sobrenaturais. Está complicada a coisa? Não, mas Deus está aqui, Deus resolve. Mas parece que se Deus não resolver, não, Deus não está aqui não. Isso é só uma ideia. Ideias não servem para a realidade da minha vida. E quanto mais eu tenho caminhado no ministério de pregação, mais eu tenho percebido que nós temos uma dificuldade imensa de trazer as verdades para a realidade da nossa vida. Então é como se essas verdades só servissem aqui, no campo religioso. Mas quando chega na realidade, no dia a dia, não, aqui não serve. Não serve. Mas, meus irmãos, eu quero que você entenda esta verdade. Olhe para o mundo que está aí fora. E olhe para tantas pessoas que neste momento estão caminhando para o inferno. E considere que muitas pessoas nesta noite chegarão ao inferno, porque elas estão banidas da presença de Deus. Lembre que você estava caminhando para o inferno, e você ia para o inferno, alegre e satisfeito vivendo a sua vida. Mas você não foi para o inferno, porque embora você estivesse banido da presença de Deus, Deus escolheu a sua destra de reconciliação e trouxe você para a sua presença. E hoje você desfruta a presença de Deus na sua vida.
Agora, desfrutar da presença de Deus na vida não significa dizer que isso é tudo vai ser bênção. Nós não vamos ter incômodo, nós não vamos ter problema, nós vamos caminhar alegre e satisfeito. Não funciona assim. Algumas vezes, a presença de Deus na nossa vida gera incômodos extremamente desgastantes para nós. Você lembra de Daniel? O que é que fez ele para a cova dos leões? Não foi o fato da presença de Deus estar na sua vida? Você lembra de José? O Senhor era com José. E o que é que aconteceu com ele? Foi preso. Você lembra de Pedro? Não é exatamente o fato de Pedro ter na sua vida a presença de Deus que fez com que ele fosse morto por causa do Evangelho? É assim. Algumas vezes, desfrutar da presença de Deus tem um preço que nós precisamos, então, estar disposto a pagar. Devemos continuar por causa da presença de Deus, mas devemos continuar ainda por causa que a obra de Jesus continua. O texto número 12 a 14 diz assim: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Veja bem, a obra de Jesus, ela continua. E eu penso que esta seja uma das grandes verdades que nós precisamos resgatar. Irmãos, o mundo tem dois exércitos. Um é o exército de Cristo, um é o exército do anticristo. O mundo tem dois reinos. Um é o reino de Deus e outro é o reino das trevas, o reino deste mundo, deste século. Por graça e misericórdia de Deus, você e eu estamos no exército de Cristo. Nós fazemos parte do reino de Deus. E nós sabemos que o reino das trevas, o reino do anticristo, por mais que ele esteja avançando muitas vezes, por mais que muitas vezes nós percebamos que ele está avançando, parece que ele está até ganhando. Mas nós sabemos que no final das contas, ele será derrotado. Quem é que serão os vencedores? Eu e você. Nós seremos os vencedores. Mas até chegar a esta vitória, existe uma obra. E nós estamos fazendo parte, nós estamos jogando no time que está ganhando. Ou melhor, nós fazemos parte do time, nós estamos jogando pelo time que vai ser o vencedor no final. Muito embora, parece que agora o sistema de arbitragem está todo favorecendo o outro lado. As jogadas estão todas favorecendo o outro lado. Parece que o time adversário está avançando. E nós estamos recuando porque ele está vindo forte. Embora pareça que nós vamos perder, mas no final das contas, quem são os vencedores somos nós. E nós já temos isso garantido pelas Escrituras. O fato de nós fazermos parte de um exército que já é vitorioso e que desfrutará a vitória depois de passar todas as lutas deste mundo, deveria nos incentivar a continuar a fazer a obra que Jesus começou a fazer. Agora, qual é a obra que Jesus começou a fazer? Porque ele diz, né? Em verdade, quem crê em mim, a fé novamente. Observe como a fé é um elemento que, desde o versículo 1, está dentro desse texto, direto. Jesus está dizendo, quem crê em mim, é quem crê em mim. É quem crê em mim que vai ter acesso ao Pai. É quem crê em mim que pode, então, desfrutar da presença de Deus. É quem crê em mim que pode dar continuidade à obra de Deus. É quem crê em mim que desfruta da promessa que Deus fez. Ótimo. E ele diz, né? Fará também as obras que eu faço. Agora, quais são as obras que Jesus faz? Nós encontramos Jesus fazendo várias coisas em João que ele identifica como sendo a obra de Deus. Por exemplo, quando ele cura o cego, em João capítulo 9, ele descreve ali como a obra de Deus. Jesus realiza cura, mas, digamos assim, por excelência, a obra de Jesus é qual? Revelar a pessoa do Pai aos homens. Manifestar a glória de Deus aos homens. Por uma razão simples. O que é que salva o homem? É exatamente o fato dele crer em Deus, por meio de Jesus Cristo. Note como isso é interessante. Note como isso é interessante. A maior obra que nós temos no Novo Testamento, digamos assim, que Jesus fez no seu ministério, ressurreição de Lázaro há 4 dias. Mas considere que Lázaro, ressuscitado há 4 dias, ele então ressuscita, volta para a sua vida,
Mas ele vive uma vida na bagaceira. Ele não crê em Jesus, não crê em Deus, vive a sua vida do jeito que ele quer. Teria algum sentido a ressurreição de Lázaro? Teria algum benefício para ele aquela ressurreição? Nenhuma. Porque não é o fato dele ter sido ressuscitado que lhe concede a salvação por si só. Mas é o fato dele crer em Jesus. E note, dessa forma, a obra por excelência de Jesus é revelar a pessoa do Pai aos seus discípulos, aqueles que o Senhor já escolheu para isso. E nós temos a mesma incumbência de Jesus. Continuar a obra de Jesus é continuar revelando, manifestando a glória do Pai aos homens. É continuar falando a respeito do plano de Deus para os homens. E note, e ele diz, olha, fará ainda obras maiores que eu faço. Agora lembre, é possível que fazer obras maiores e fazer as obras que eu faço vá para além de simplesmente a pregação do Evangelho. Pode haver também sinais, curas milagrosas, pode acontecer. Nós temos relatos, depois do ministério de Jesus, os discípulos fazendo isso aqui. Mas observe que não é esse o foco de obras maiores. E note que quando as pessoas usam esse texto para dizer, olha, nós estamos fazendo obras maiores do que Jesus, nós estamos fazendo mais do que Jesus, não é esse o significado. Porque os discípulos já faziam obras antes de Jesus, eles já expulsavam demônios, eles já curavam enfermos, né? E se nós compararmos a obra dos discípulos em termos de sinais e curas com a de Jesus, não chega nem lá, né? Não chega nem lá. Então, note, o texto então continua. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir alguma coisa em meu nome, isso farei. Nós temos aqui, meus irmãos, a ideia de que nós temos tudo o que nós precisamos para continuar a obra. O texto do verso de número 13 e 14, é um texto muito utilizado para a oração. E o texto diz, tudo o que pedirdes em meu nome, tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei. Agora veja, tudo é tudo, certo? Não tem, aqui é aquela palavra que não tem o que... Mas quando nós olhamos para o contexto, aqui não é um cheque em branco. De você chegar e dizer assim, não, tudo que eu pedi, então Deus vai dar. Por quê? Eu estou pedindo no nome de Jesus. Eu não gosto do irmão fulano de tal, né? Irmão Gilvan, que não gosta do irmão Gilvan. Senhor, mata o irmão Gilvan. Deus vai atender um pedido desse? Em nome de Jesus, eu estou no nome de Jesus, Senhor. Não vai. Entendeu? Então, essa ideia de que Deus vai fazer, de que Jesus vai atender tudo, está ligado à obra que ele está deixando para os seus discípulos. Então, nesse caso, nós temos todas as ferramentas, nós temos acesso a Deus, nós temos tudo o que nós precisamos para continuar a obra de Deus. Observe que esse pedido é para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que buscam a mediação em Jesus, aqueles que estão buscando ser representados por Jesus. Tudo que pedires em meu nome, isso eu farei. Pedir consoante a obra de Jesus, o pedido que tem a ver com a obra que Jesus deixou o seu discípulo para fazer. E é um pedido de modo que Jesus seja glorificado, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então veja que tem alguns critérios. Primeiro, o Pai tem que ser glorificado. Eu estou pedindo em nome de Jesus, mas qual é a motivação, qual é a razão que eu quero que Deus me dê isso? Deus vai ser glorificado com isso. Eu estou pedindo para que Deus mate o irmão. Deus vai ser glorificado nisso? Deus é glorificado nisso? Então note, a oração é uma das armas, um dos instrumentos que Deus concedeu aos seus discípulos para que eles possam continuar a realizar a sua obra. Então nós não estamos sozinhos. Nós estamos realizando a obra de Jesus, nós temos uma promessa, nós estamos a obra de Jesus e nós estamos no caminho verdadeiro para essa obra. Nós estamos realizando a obra de Jesus e nós desfrutamos da presença de Deus.
Mas por fim, meus irmãos, nós devemos continuar em obediência a Jesus. Verso de número 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aqui é aquele tipo de texto que não tem mistério e não tem muito o que explicar. Jesus está dizendo: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Quando nós pensamos na ideia de amor, lembre que amor tem hierarquia, amor tem forma, amor tem intensidade. Vamos pegar o retrato atual de grande parte das famílias, ou de uma boa parte das famílias brasileiras. Uma mulher, um homem, um menino e um cachorro. Certo? Então, nessa família, da mulher, o menino e o homem, porque o cachorro não é da família, né? Nessa família, você tem o marido amando a esposa. O marido e a esposa amando os filhos. E eles todos amando o cachorro. Certo? Mas note que aqui tem hierarquia. Hierarquia. Se nessa família o filho amar mais o cachorro, ou amar primeiro o cachorro do que papai e mamãe, esse amor está defeituoso. Se nessa família papai e mamãe amar primeiramente o seu filho, esse amor está defeituoso. Mas pensando na forma, né? Então, chega em casa, então vem um cachorro, vem cá, Totó, vem cá, vem cá. É a forma. Ele pula ali, aí se agarra e tal, e tal. Aí o marido chega em casa do trabalho, olha para a esposa e diz: vem cá, minha filha, venha, 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 venha. Formas diferentes. Formas diferentes. A forma de você demonstrar o seu amor pelo seu cônjuge precisa ser diferente da forma como você demonstra amor pelo seu filho. Precisa ser. Em termos de intensidade, irmãos, da mesma forma. Note que tudo isso segue uma cadeia. Eu não posso amar mais os meus filhos do que a minha esposa. Eu não posso amar mais qualquer outra coisa do que a minha família. Não posso amar mais. Eu não posso amar mais a igreja do que amar a minha família. Porque esse amor está defeituoso. Eu não posso amar mais a minha família em detrimento ao amor a Deus. Esse amor está também defeituoso. Note, esse amor é expresso na obediência a Cristo. Eu penso, meus irmãos, que não tem dificuldade da gente entender isso. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. O que é que Jesus está dizendo aqui? Como é que você sabe que uma pessoa ama ele? Se ele guarda os mandamentos dele. Você fala: mas pastor, não tem ninguém que consiga fazer isso. Se tem, eu não sei. Se você acha que Jesus aqui forçou demais, se Jesus foi longe demais, não sei. Se você chegar no céu, e quando você chegar lá, você vai perguntar a ele, né? Senhor, como é que é esse negócio aqui? Mas o que ele disse foi isso: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Agora lembre que guardar os mandamentos não é aquele tipo de pessoa que vai cumprir tudo à risca. Não é. Os discípulos de Jesus vão pecar, vão quebrar os mandamentos de Jesus. Mas mesmo quando eles quebrarem os mandamentos de Jesus, eles vão se voltar para quem? Para Jesus. Eles vão se lembrar de que Jesus diz, por meio do apóstolo João: se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda a vossa injustiça. Entende aqui? Porque nós corremos o risco de tentar engessar a coisa, né? De tentar fazer uma espécie de legalista. Tem que ser assim, se não couber aqui não dá, tem que ser assim porque se não for assim não dá certo. Não. Os discípulos de Jesus são imperfeitos. Eles estão lidando com um processo de transformação contínua. E esse processo vai continuar até o dia do encontro deles com Cristo. E até lá,
eles precisam amar a Cristo. E eu posso lembrar do hino de número 303 do cantor cristão, se eu não estou enganado agora, né? Jesus, sempre te amo, porque sei que és meu, a ti toda honra e glória dou eu. Meu mestre divino, meu amo, meu rei, a ti, ó meu Cristo, me submeterei. Amor a Jesus se evidencia na submissão a Jesus. E eu quero pedir de forma, quero rogar a você, que você avalie o seu coração, se você realmente ama Jesus. Porque se você ou eu não nos submetemos a Jesus, nós não amamos a Jesus. E quem está dizendo isso é o próprio Jesus. Meus irmãos, rapidamente, algumas aplicações para nós. Somente por meio de Jesus podemos ter acesso a Deus. Somente por meio de Jesus podemos ter acesso a Deus. Considere conhecer a Deus é muito mais que saber descrever ou até mesmo falar sobre o Pai. Lembre disso. Você pode saber versículos decorados, você pode conhecer doutrinas, você pode andar nas Escrituras, até conhecer o plano de Deus. Mas conhecer a Deus não é só isso. Não se resume só a isso. Isso é necessário. Você saber conhecer, você ter um entendimento da Escritura é preciso, é indispensável, mas não é tudo. Certo? Uma terceira aplicação. O maior milagre que existe hoje é um pecador ser transformado por Jesus. Agora eu quero considerar isso daqui, porque eu não mencionei isso durante a mensagem. O texto diz que os discípulos de Jesus fariam obras maiores do que Jesus fez. Meus irmãos, eu estava conversando com alguém, algum dia, em algum canto, que eu não estou lembrado agora, mas era aqui da igreja. Eu estava mencionando para ele que, num mundo que anseia tanto por milagres, o maior milagre que existe é você ver um pecador se rendendo aos pés de Jesus. É maior do que você ver uma pessoa que entrou em coma, passou 1 mês na UTI, 2 meses na UTI em coma, saiu de lá e veio para a igreja. É maior. Porque aquela pessoa que estava em coma, estava em coma, mas estava viva. Agora aquele indivíduo que chegou na igreja, estava morto nos seus delitos e pecados. Vivia para satisfazer a vontade da carne e dos pensamentos, era por natureza filho da ira. Aquele indivíduo que chegou na igreja e foi transformado, ele era um pecador, estava numa condição de podridão, de putrefação. Mas Jesus foi lá e fez com que ele pudesse então ter nova vida, e que ele pudesse então reconhecer os seus pecados numa atitude de humildade, e pudesse então ter uma nova vida em Cristo. Talvez nós perdemos um pouco desta realidade. Então, você já viu milagres acontecendo na igreja? Talvez se alguém perguntasse isso para você, você poderia dizer, não vi, nunca vi, num culto, lá na igreja, um milagre acontecendo. Agora você sabe que toda vida que você viu uma pessoa sendo convertida aqui num culto, ou em qualquer canto no culto, convertida, transformada, ali está um milagre. Milagre da ressurreição. Um morto voltou a ter vida, um pecador foi perdoado, um coração foi transformado. Uma última aplicação, amor a Jesus é expresso na submissão da minha vida a Jesus. Lembre disso. O foco aqui não é você saber se o coração de meu pai está submisso a Jesus, se o coração de minha mãe está submisso a Jesus, se o coração dos meus filhos está submisso a Jesus. Mas é você saber se o seu coração está submisso a Jesus. Vamos orar nesse instante. Deus eterno e todo-poderoso, nós queremos te agradecer por esta noite, pela tua palavra. E nós queremos te louvar porque o Senhor é bondoso e tem nos motivado a continuar caminhando com o Senhor.
Nós te agradecemos pelo teu direcionamento. E nós te agradecemos porque o Senhor não só aponta para o caminho, mas o Senhor mesmo é o caminho verdadeiro que nos conduz à vida. Nós te louvamos pela tua presença grandiosa e majestosa junto conosco, que nos auxilia na nossa caminhada, que muitas vezes produz alívio, como quando o Senhor caminhava com o teu povo no deserto e ali fazia sombra, ou então uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo. Mas algumas vezes nós sabemos que a tua presença gera incômodo, ó Deus, nos outros, e por causa disso nós lidamos com algumas dificuldades. Mas não importando, ó Deus, estas dificuldades, nós te louvamos porque o Senhor não desiste de caminhar conosco. Nós te louvamos porque o Senhor não olha só para o nosso presente, que muitas vezes, ó Deus, é esmorecedor para nós mesmos e para o Senhor também. O Senhor não olha só para os momentos de tristeza que nós causamos a Ti, mas o Senhor olha para o futuro. E no futuro o Senhor vê crentes redimidos, transformados, purificados, glorificados. E por isso o Senhor não desiste de nós. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado a tua obra. E o Senhor tem nos dado o privilégio de fazermos parte desta grandiosa obra, desta grandiosa e vitoriosa obra do Senhor neste mundo. Nós te louvamos porque o Senhor poderia ter enviado os teus anjos, que certamente fariam de forma perfeita esta obra. O Senhor poderia ter usado tantas outras pessoas, chamado tantas outras pessoas, salvado tantas outras pessoas, mas o Senhor decidiu salvar a mim e a estes irmãos que estão aqui hoje, para que nós pudéssemos, apesar de nós, sermos parte contribuintes na execução da tua obra neste mundo. Nós queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor nos amou. E nós te amamos, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. E suplicamos que o Senhor leve os nossos corações a estar em submissão a Ti. Uma submissão que não seja forçada, uma submissão que não seja obrigada, mas uma submissão voluntária. Uma submissão, ó Deus, que está arraigada, está motivada pelo amor que o Senhor tem por nós. Uma submissão, ó Deus, que leva em consideração que o Senhor foi extremamente gracioso com as nossas vidas. Uma submissão que leva em consideração que o pecado não tem nenhuma garantia, não dá nenhuma felicidade para nós. Uma submissão que existe porque nós te amamos. Faz disso uma realidade a cada vez na nossa vida. Nós te pedimos. E suplicamos a Deus que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor volte o teu rosto de misericórdia para nós. E que o Senhor nos conduza na tua paz. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, e a comunhão do teu Espírito Santo seja conosco, até o dia em que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Após uma oração silenciosa, o pós-lúdio, está encerrado esse culto. Uma boa noite, uma boa semana e que Deus graciosamente vos abençoe.